Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre as relações civis militares no Brasil e entender um pouquinho como as Forças Armadas são importantes para a formação do Estado brasileiro e quais foram os desafios e dificuldades que foram surgindo ao longo do tempo para se pensar esse relacionamento, né? Então, primeiro que a gente tem que pensar é que o Estado brasileiro ele não tem a sua fundação assentada, né, em grandes conflitos, em grandes guerras. A gente não tem uma grande guerra de independência. A gente tem ali um processo, né, meio que tutelado pela elite portuguesa, que estava perdendo o seu posicionamento, o seu poder na Europa por conta do avanço de Napoleão, e ali prefere, né, acaba promovendo a independência da colônia brasileira, né, a família de Bragança. Então a gente não tem esse histórico de grandes conflitos. No entanto, apesar da gente não ter esse grande conflito para fora, essa grande guerra de independência, quando surge o poder imperial no Brasil, a gente vai passar ali por inúmeros pequenos conflitos internos de contestação desse poder central, né? Então a gente teve inúmeros conflitos os quais foram responsáveis por ir formando aos poucos o exército brasileiro, né? E o evento mais marcante para a formação do Exército Brasileiro, com certeza, foi a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, como ela é chamada no Paraguai, né? Essa, com certeza, é a maior guerra, assim, do ponto de vista de países envolvidos e também da força empregada que aconteceu no continente sul-americano, né? Ela envolveu sobretudo o governo paraguaio e os países da Tríplice Aliança, né? Por isso que no Paraguai a guerra é chamada de Guerra da Tríplice Aliança. E os países da Tríplice Aliança eram Brasil, Argentina e Uruguai, né? Então a gente tinha ali um momento no qual os interesses desses estados não eram convergentes e a gente tem início esse conflito ali, muito em decorrência não só do expansionismo do Solano Lopes, mas também dessa necessidade, né, desse interesse desses outros países em promover esse conflito para ter ganhos territoriais. Então é um conflito que a gente sempre precisa analisar do ponto de vista, né, estratégico, com o quanto que ele era relevante para cada um dos estados que estavam envolvidos, né? A gente sabe que o Paraguai perde a guerra, né, e perde a guerra de maneira bastante traumática, então a Tríplice Aliança acaba promovendo ali quase que uma chacina do povo paraguaio naquele momento, né, do exército, então crianças lutaram e a gente teve esse momento da história da América do Sul, que ele é bastante traumático do ponto de vista de como ele se desenvolveu, né? E para além dessa perda populacional causada ao Paraguai pelos países da Tríplice Aliança, no decorrer do conflito, ele também acaba perdendo vários territórios e não consegue, né, que era o grande objetivo do Solano Lopes, a sua saída para o mar naquele momento. Então, a gente vai ter esse primeiro momento histórico como um momento muito emblemático, onde a gente tem um envolvimento muito grande até de escravos nessa guerra que queriam a sua independência, né? Então, esse é um momento super importante para a formação do Exército Brasileiro e ele dá maior e também para a própria formação do Estado brasileiro do ponto de vista de identidade, porque guerras, elas costumam trazer esse resultado, né? Elas estão muito relacionadas com a formação do Estado Nacional, sobretudo por essa construção da identidade que se dá no decorrer do conflito. Porque para que você leve a cabo algo tão grande quanto uma guerra, né, algo tão extremo do ponto de vista de uma sociedade enfim, e do ponto de vista de relações de estados, né, para que você leve a cabo isso, você precisa construir ali essas relações de autoridade onde você constrói um outro inimigo, né, um outro que é passível desse conflito. Então, estrategicamente, ela tem essa função importante para o Exército Brasileiro. Depois dessa guerra, um outro elemento muito importante para a formação do Exército Brasileiro, que tinha um caráter mais popular nesse momento, sobretudo pela convocação de pessoas para lutar na guerra, então ali muitos escravos ou ex-escravos iam em busca, né? Escravos iam em busca de conseguir a abolição da escravidão quando voltassem, né? De não serem mais escravos, a alforria. E então a gente tem esse caráter do Exército Brasileiro que ele era mais popular do ponto de vista de quem eram as pessoas que estavam presentes nesse exército, né? Tanto que o Exército Brasileiro ele atua, ele foi bastante, ele era bastante favorável ao movimento abolicionista no momento, no século XVIII. Depois, um outro momento muito importante para o Exército Brasileiro vão ser os governos de Getúlio, sobretudo o Estado Novo, onde ali o Exército Brasileiro vai passar por um processo um pouco mais de elitização e até mesmo de branqueamento, que é característico ali daquele momento histórico, né? Então,
o Getúlio, que tenta acender os símbolos nacionais, né, era uma das grandes características do seu governo. Isso também se reflete em como o exército brasileiro acaba sendo conduzido nesse momento, né, histórico do Brasil e, enfim, reflete na significação e também na própria formação, né, dos quadros dentro do exército brasileiro. E aí a gente vai ter vai ter um início de um processo de maior elitização do exército brasileiro nesse momento histórico, que vai conduzir também a um entendimento do exército brasileiro que leva a 64, onde a gente vai ter uma forte ingerência no governo civil, né? E a gente vai ter o golpe de Estado, que leva à instituição de um regime civil-militar durante muito tempo no Estado brasileiro. E quais eram as características, né, desses quadros de liderança do exército brasileiro? Não só do exército, né, na verdade das Forças Armadas como um todo, né, mas das Forças Armadas brasileiras que compõem esse momento pré-64. Então a gente tem ali, principalmente, a compreensão de que as Forças Armadas brasileiras têm essa função moderadora dentro da sociedade. Então, para além da função por excelência das Forças Armadas, que é a defesa de ameaças externas, as Forças Armadas brasileiras deveriam mediar, em certa medida, as relações ali no interior, as relações políticas no Estado brasileiro, de forma a levar, digamos, os governos a agirem da maneira mais adequada para a estabilidade do Estado brasileiro. Isso, no contexto da Guerra Fria, com o entendimento de que poderia haver uma ameaça comunista ao Estado brasileiro, né, de expansão comunista para o Brasil, acaba levando o golpe de 64. Né? E daí, quando o exército acaba se vendo imbricado, né? Lembrem que a gente tinha ali duas correntes logo após 64, uma corrente que entendia que deveria ser apenas, né, impedir que o governo populista de João Goulart desse continuidade aos planos, enfim, de aproximação com o lado comunista, e depois devolver o poder às lideranças civis, e uma corrente um pouco mais radical do ponto de vista que entendia que o exército deveria assumir o poder dirigente, né? Vence essa corrente e o exército se torna poder dirigente durante 20 anos. E o que acontece nesse momento? Quando as Forças Armadas se tornam o poder dirigente, a gente vai observar ali um acúmulo de função e com isso, em certa medida, se prejudica, né, até mesmo a função essencial das Forças Armadas brasileiras, né? Então eles se veem, né, digamos, cada vez mais envoltos na complexidade da administração e, em certa medida, a sua função tradicional acaba sendo deixada de lado, né? E aí a gente vai ter essa distorção até mesmo da função do exército dentro de um Estado, dentro da sociedade brasileira. E aí a gente vai ter o período de redemocratização. E o exército brasileiro vai ter, durante esse período, quase que uma função tutelar de auxiliar, né? De auxiliar esse processo de redemocratização e de repensar, né, de pensar a modernização do exército brasileiro diante da sua nova colocação na sua sociedade. E eu acho que esse talvez é o desafio que a gente enfrenta até hoje, né? Como é que a gente pensa as relações civis e militares brasileiras desde a sua democratização e desde do fim dos governos civis militares, como a gente pensa nesse momento histórico, como a gente pensa em como construir novamente, em certa medida, né, e estrategicamente, porque eu acho que o legado desse governo civil-militar, em certa medida, legou uma desconfiança muito profunda da população civil com relação às forças militares brasileiras, né? Então, a gente precisa resolver essa desconfiança, já que as forças militares são imprescindíveis para que o Estado se sustente, para que a gente garanta a nossa defesa de ameaças externas e, às vezes, até mesmo para o próprio desenvolvimento do país, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa pensar em como promover uma maior accountability e uma maior contribuição entre as relações, né, do público civil, da audiência civil, que estuda estratégia, com os militares, né, engajados nessa estratégia. Para além disso, a gente também precisa pensar na questão da modernização do exército brasileiro e como isso pode servir ao Estado brasileiro. Então, acho que, em essência, o mais importante quando a gente fala de relações civis militares no Brasil é entender esse papel histórico importante das forças militares para a política brasileira e repensar na atual conjuntura, né, como democraticamente a gente pode promover maiores canais de interação entre os governantes civis, né, a sociedade civil, as Forças Armadas e também como a gente pode pensar num processo de modernização dessas Forças Armadas, que é uma demanda bastante latente entre os grupos militares.